Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula fundamental de Direito Previdenciário. Hoje, vamos desvendar um dos pontos mais impactantes da Emenda Constitucional número 103 de 2019, a chamada Reforma da Previdência, o cálculo dos benefícios, em especial a renda mensal inicial, RMI. Prepare-se para entender as novas regras. A RMI, salário de benefício e coeficiente. Antes da reforma, a forma de cálculo dos benefícios era regida principalmente pela Lei 9.876/99. Com a S. 103/2019, que entrou em vigor em 13 de novembro de 2019, o cenário mudou. A renda mensal inicial, RMI, é o valor do seu benefício previdenciário. Ela é calculada a partir de duas grandezas principais. 1. Salário de benefício, SB. Este é o valor da média dos seus salários de contribuição. 2. Coeficiente, um percentual aplicado sobre o salário de benefício, que varia conforme o tipo de benefício, seu tempo de contribuição, entre outros fatores. Adeus à aposentadoria por tempo de contribuição e à nova programada. Um dos pilares da reforma foi a extinção da aposentadoria por tempo de contribuição para quem não havia preenchido os requisitos até 12 de novembro de 2019. Agora, a regra geral de aposentadoria para quem se filiou ou não cumpriu os requisitos antes da EC 103/2019 é a aposentadoria programada. Essa nova aposentadoria unifica idade e tempo de contribuição, exigindo 65 anos de idade para homens, 62 anos de idade para mulheres, 20 anos de tempo de contribuição para ambos. Para quem se filiou após a reforma, o homem também terá 20 anos de contribuição. Para quem já era filiado, pode haver regras de transição com 15 anos para o homem, mas a regra geral pós-reforma para homens é 20 anos de contribuição. Direito adquirido, a proteção do passado. É fundamental entender o conceito de direito adquirido. Se você preencheu todos os requisitos para se aposentar até o dia 12 de novembro de 2019, ou seja, antes da publicação da Emenda Constitucional 103/2019, você tem direito adquirido à aposentadoria pelas regras antigas. Exemplo: uma mulher completou 30 anos de tempo de contribuição em 10 de novembro de 2019, antes da reforma. Mesmo que ela só requisite a aposentadoria por tempo de contribuição em 2020, o INSS calculará a RMI de acordo com a legislação vigente na data em que ela preencheu os requisitos, 10 de novembro de 2019, e atualizará esse valor para a data atual. A S. 103/2019 não a atinge nesse caso. Portanto, conhecer a legislação pretérita é essencial, como a Lei 9.876/99, que tratava da média e do coeficiente antes da reforma. Para quem tem direito adquirido, essa lei ainda se aplica. Para quem só preencheu os requisitos a partir de 13 de novembro de 2019, a regra é a nova, conforme o artigo 26 da S. 103/2019. O salário de benefício, SB. A nova média. A forma de calcular a média dos salários de contribuição, o salário de benefício, mudou significativamente. Antes da EC 2098, a Constituição Federal, em sua redação original, art. 202, previa que a média seria a média aritmética simples dos 36 últimos salários de contribuição. Após a EC 2098 e antes da EC 103/2019, Lei 9.876/99, a Constituição deixou de detalhar o cálculo, e a Lei 9.876/99 estabeleceu a média aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de todo o período contributivo. Isso significava que os 20% menores salários eram descartados, o que geralmente elevava o valor da média. Após a S. 103/2019, art. 26 da S. 103/2019, a nova regra geral é a média aritmética simples de todos os salários de contribuição a partir de julho de 1994, ou desde o início das contribuições, se posterior a julho de 1994, sem descartar nenhum valor. Isso pode, em muitos casos, reduzir o valor do salário de benefício, pois salários mais baixos, inclusive os primeiros da carreira, impactam diretamente na média.
Exemplo, que um segurado se filiou em dezembro de 2019 e, em agosto de 2020, após 9 contribuições, fica incapacitado e requer auxílio-doença. O INSS atualizará os 9 salários de contribuição, sem descartar nenhum. Fará a média simples desses 9 salários. Aplicará o coeficiente do auxílio-doença, 91% do USB. Lembre-se que essa nova forma de cálculo da média, todos os salários, se aplica inclusive para quem já era afiliado antes da EC 103/2019, mas não tinha direito adquirido à aposentadoria pelas regras antigas. O ponto de partida para a contagem dos salários de contribuição para a média continua sendo julho de 1994, ou o primeiro dia da competência do primeiro salário de contribuição, se posterior a julho de 1994. A média não pode superar o limite máximo do salário de contribuição, teto do INSS, da época. O coeficiente de cálculo, como se chega ao valor final. Para as aposentadorias programadas, idade e tempo de contribuição após a reforma, o coeficiente de cálculo é o seguinte: 60% do salário de benefício, SB. Acrescentar-se 2 pontos percentuais a cada ano de contribuição que exceder 20 anos de contribuição. Exemplo, um homem com 65 anos de idade e 21 anos de contribuição, na aposentadoria programada. Suponha que o salário de benefício, SB, seja R$ 2.000. O coeficiente será 60%, base, mais 2%, referente ao 21º ano de contribuição, que excedeu 20 anos, igual a 62%. A RMI será 62% de R$ 2.000 igual a R$ 1.240. Se ele tivesse 22 anos de contribuição, o coeficiente seria 64%, 60% mais 2 anos x 2%, e assim sucessivamente. Importante. Para ter 100% do salário de benefício, o homem precisaria de 40 anos de contribuição, 60% mais 20 anos x 2%. A mulher precisaria de 35 anos de contribuição, se considerarmos a regra de transição de 15 anos para a mulher, seriam 20 anos a mais de contribuição para chegar a 100%, totalizando 35 anos. A renda mensal inicial não pode ser menor que um salário mínimo, conforme garantia constitucional, art. 201, 2 graus da Confira. Se o cálculo resultar em um valor inferior, o benefício será pago no mínimo legal. No regime atual, pós-reforma, o percentual máximo pode superar 100% do USB se o segurado tiver um tempo de contribuição muito extenso, ex. 45 anos de contribuição igual a 60% mais 25 vezes 2% é igual a 110%. Diferente do regime antigo, onde o coeficiente era limitado, por exemplo, a 100% do USB na aposentadoria por tempo ou 90% na aposentadoria por idade.